Terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Gente, um abraço, muita saudade de todos. Bom, essa apostila diz, semana 1 da nossa apostila 2, a Primeira Guerra Mundial, que nós podemos encontrar entre as páginas 12 e 43 do nosso livro didático. Então, páginas 12 a 43. E a Primeira Guerra Mundial, ela tem, a gente já estuda ela em vários dos seus fatores, das suas causas. E aí vamos fazer uma revisão rapidinha das causas da Primeira Guerra. E eu gosto muito de entender a Primeira Guerra no sentido de uma longa história. Da Segunda Revolução Industrial. E essa Segunda Revolução Industrial ela modifica radicalmente a relação política e econômica entre países e entre grupos sociais. Elas aumentam os interesses, como diria um autor, ao infinito, ao universo. Então as empresas e os governos, os estados, eles já não se limitam mais somente às suas fronteiras, mas eles começam a ter interesses cada vez mais estratégicos em áreas cada vez mais distantes e fora dos seus controles imediatos. Então nós temos um desdobramento da Segunda Revolução Industrial, que ela se inicia por volta de 1840, 1850, e a partir de 1870, 1880, nós temos já esse processo alcançando praticamente todo o mundo. É a chamada globalização, que a globalização ela não se inicia de 10, 20 anos atrás, ela se inicia pelo menos desde as grandes navegações europeias, lá nos anos 1500, 1550, mas ela ganha um peso enorme com essa segunda revolução industrial, porque aí nós temos a necessidade de matéria-prima, de combustíveis, né, de mercados consumidores e de mão de obra. Então nós temos uma integração em várias áreas do planeta e as potências industriais elas começam a olhar com muito mais estratégia, digamos assim, para essas áreas onde elas veem o potencial de exploração. Um momento muito importante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial é a Conferência de Berlim, no finalzinho de 1884 e início de 1885. A Conferência de Berlim ela tem várias ilustrações, várias charges sobre esse assunto, que são esses líderes das grandes potências que se debruçam em cima de uma mesa e repartem o mundo como se fosse um bolo ou uma pizza. E é não apenas esses representantes dessas potências industriais, mas também ali você tem grandes empresas e corporações que têm esses interesses e estão por trás também dessa Conferência de Berlim. Então o mundo se divide em várias áreas de controle dessas potências. E nós temos então um mapa do continente africano e do continente asiático com os domínios coloniais. E o grande modelo de domínio colonial foi o Império Britânico. A Inglaterra, o Reino Unido, né, o Império Britânico, o grande modelo de nação, de potência industrial e de domínio colonial, se estendendo por mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, disparado, né, um dos maiores impérios da história da humanidade, o Império Britânico, além das áreas de controle direto, as áreas de influência, né, da Inglaterra, inclusive aqui no Brasil. O Brasil durante o século XIX foi um país extremamente ligado e dependente do capital industrial inglês. Então aí nós temos os fatores políticos e econômicos juntos, né? Entendendo a Primeira Guerra Mundial como um desdobramento do acesso a essas áreas do planeta. A partir do momento em que não há mais áreas a serem exploradas ou que já estão ocupadas, a única maneira que você tem de desbancar a concorrência é tirando essa concorrência dali por meio de acordos, que é mais difícil, ou por meio militar, que é a guerra. A guerra também é uma forma de fazer política. O segundo aspecto, depois desse aspecto da Revolução Industrial, é o aspecto político-cultural, que é o nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia que ganha peso, ele surge
final do século XVIII, início de XIX, mas ele ganha um peso muito maior no fim do século XIX, que é essa ideia da identidade nacional, da ligação de um povo com a sua terra, com a sua cultura, da necessidade de defesa desse território, desse povo, dessa cultura, né? Então uma identificação muito grande com o Estado Nacional. O Estado é uma entidade, é uma instituição político-jurídica, né? É uma forma de poder, o Estado, e o Estado Nacional é uma forma de poder que inclui membros que participam de uma mesma história, de uma mesma cultura, né? Então não necessariamente compartilham o mesmo idioma, mas que geralmente compartilham o mesmo idioma, as mesmas tradições, né? Então é uma discussão sempre atual na área da história, é uma discussão que dá milhões e milhões de aulas para a gente debater. Afinal de contas, o que é uma identidade nacional, o que é uma nação, é muito mais do que apenas um povo, né? E o nacionalismo ele tem um peso imenso no contexto que gera a Primeira Guerra Mundial, porque vários estados nacionais se formam ao longo do processo da Segunda Revolução Industrial, e aí nós falamos em Itália e Alemanha principalmente, que se formam tardiamente os seus estados nacionais, e você tinha estados nacionais já muito bem consolidados, como por exemplo o caso da Inglaterra e é o caso da França. Então você tem disputas de guerras na Europa, guerras europeias, como por exemplo a Guerra Franco-Prussiana, que tem uma importância muito grande na formação do Estado Nacional Alemão. A identidade alemã é muito formada a partir desse conflito franco-prussiano. E aí quando a gente fala de nacionalismo, a gente também fala de rivalidades. Rivalidades históricas começam a ser ressuscitadas. A história nacional, vários livros sobre história nacional, história do povo inglês, história da França, história da Alemanha, história da Itália, história de cada um geralmente exaltando a sua identidade, o seu povo, exaltando a sua pátria. E essas rivalidades elas têm um combustível muito grande, sobretudo nessas nações muito antigas, né, que tem muita história para queimar, muita lenha para queimar da história, né? E isso vai levando a um acirramento maior desses conflitos, sobretudo em regiões de fronteira, como acontece inclusive França e Alemanha, depois da Guerra Franco-Prussiana, uma série de problemas ali de definição de fronteira e tal, né? Então o nacionalismo ele tem um papel muito grande. E além desse nacionalismo regionalizado, digamos assim, você tem os grandes nacionalismos, que são chamados dos PANs, o pan-germanismo, o sonho da reunião de todos os povos de origem alemã. Que aí, além da Alemanha, você tem a Áustria, você tem partes da República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, né? O sonho de reunir novamente povos que estão espalhados por aí, ou que foram ao longo da história expulsos do seu território. Então nós tínhamos o pan-germanismo, o pan-eslavismo, a reunião de todos os povos da antiga, né, Eslávia ou daquela região do leste da Europa, e a Rússia se colocava, ou se coloca até hoje como a grande guardiã desses povos do leste europeu. Então, vários conflitos de identidades que a gente coloca nesse critério, nesse conceito chamado nacionalismo. Então, nosso segundo ponto, as rivalidades nacionalistas. Um terceiro ponto, muito importante também, mas que tem a ver com o primeiro ponto que nós vimos, é a guerra como um momento de aceleração de fatores. Então tem três fatores em geral na história que fazem com que as coisas se acelerem. A guerra, epidemia e revoluções, né? Então a guerra, muitas nações que se industrializaram tardiamente, e aí no caso nós falamos a Alemanha, a Itália, o Império Turco, tem uma aliança muito importante também entre a Alemanha, né, a
a construção da ferrovia Berlim-Bagdá e tal. Então, nós temos uma aliança entre estados e territórios que estavam atrasados nessa Revolução Industrial com relação à França e Inglaterra, e questões dinásticas que entram nesse conflito também muito importante. Você pergunta, você vê, quando você estudar, quando você estiver lendo, você vai lá, o assassinato do Francisco Ferdinando em junho de 1914, em Sarajevo, na Sérvia, que é um país pequeno, ao sul do Império Austro-Húngaro, né? O que isso poderia desencadear um evento mundial? Porque primeiro a Primeira Guerra Mundial ela foi um evento europeu, e a partir de 1917 é que ela se torna realmente mundial, né? E mesmo assim não mundial, mas com certa proporção em todas as nações do mundo, tá? Porque o assassinato do Francisco Ferdinando, na verdade o cenário todo, o grande cenário já estava pronto, precisava de uma justificativa mais séria. E com o assassinato do Francisco Ferdinando, a Sérvia, que era esse calcanhar ali do Império Austro-Húngaro, ficava mordendo os calcanhares do Império Austro-Húngaro, né? Todo esse movimento dá uma justificativa para que o Império Austro-Húngaro invada a Sérvia, e quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia como retaliação ao assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, né? Isso desencadeia uma série de alianças militares, e essas alianças militares, né, acabam crescendo como se fosse um dínamo, né, vai carregando, vai carregando, vai carregando, vai carregando, e inicia e dispara o conflito. Além disso, existia no imaginário europeu a ideia de que essa guerra seria a mãe de todas as guerras, a última de todas as guerras. A guerra para que não existissem mais guerras. E por isso, muitos jovens se alistavam e iam, a gente vê isso muito bem relatado, do entusiasmo em ir lutar na guerra. Existia uma ideia ainda muito napoleônica, a ideia de uma guerra heróica, a ideia de uma guerra onde o heroísmo, o romantismo da guerra estava muito presente. No entanto, e aí um outro aspecto que a gente vê também na nossa apostila, essa guerra, que vai ser conhecida como guerra de trincheiras, é uma guerra que vai mesclar elementos da guerra tradicional, cavalaria, luta com espada, bravura no campo de batalha, heróis que escapam de grandes batalhas, né, e retornam para suas pátrias condecorados. Então existia esse aspecto da guerra antiga, mas existiam os elementos da indústria moderna, as metralhadoras, as armas semiautomáticas, o uso de arma química, gás, a morte em massa, tanto de soldados quanto de animais, cavalos, por exemplo. De 8 a 10 milhões de cavalos morreram durante os 4 anos da Primeira Guerra. Os mutilados, os problemas mentais, muitos voltavam completamente perdidos, né? Então tudo isso vai causando um desencantamento com relação à guerra em si. Mas no início da guerra existia esse sentimento de heroísmo. E esse otimismo vinha muito também devido à Belle Époque. A Belle Époque, essa época que a gente pode datar ali a partir de 1870, né, a grande burguesia europeia, aquele estilo de vida burguês que nós falamos também lá no começo das nossas aulas, aquele estilo, aquela ideia da crença no progresso, a lei do progresso. A partir de agora, o progresso da humanidade é infinito, é só prosperidade. As invenções tecnológicas, o crescimento das cidades, os primeiros automóveis, as redes de telefone, o calçamento, a luz elétrica, os navios a vapor, os grandes navios, o Titanic é um grande símbolo desse período, os grandes salões de festas, os bailes. Existia então um otimismo muito grande nessa burguesia enobrecida e na nobreza aburguesada, não é? Então existia uma crença total nessa prosperidade. E aí vem a Primeira Guerra Mundial e acaba com todos esses sonhos e essa imagem de progresso, e causa um pessimismo terrível,
né? E não para menos. Então existiam esses dois lados da grande euforia da burguesia europeia, dos grandes comerciantes que tinham um mundo aos seus pés, o mundo dos negócios, o mundo da política, a própria indústria militar, né? Vamos fazer armas que vão acabar, as guerras vão ser rápidas, as guerras vão ser eficientes, vão acabar tudo muito rápido, não vai ter nem dor, entre aspas. E de repente o negócio se arrasta, o conflito se arrasta, e a violência é extrema, e a morte, e as doenças, e aí vem, vamos lembrar que a gente está na epidemia agora, 100 anos atrás a chamada gripe espanhola também tem um efeito devastador. Então não é bem assim. Essa lei do progresso estava errada. E as filosofias do progresso, como por exemplo o positivismo, a crença que as ciências vão dar à humanidade a felicidade e a estabilidade sonhada, também não cumpriu com as suas profecias. Pelo contrário, trouxe progresso material, mas trouxe vários outros problemas juntos. Então o positivismo, que inclusive está no lema da nossa bandeira, amor, ordem e progresso na nossa bandeira é um lema da filosofia positivista. Então não houve salvação, não houve felicidade, não houve esse progresso infinito. E se houve, houve durante um período de tempo para um grupo. E esse grupo é o que a gente chama da média e alta burguesias europeias, que viviam a sua belle époque, a sua bela época. Então a Primeira Guerra ela destrói todos esses sonhos nesses 4 anos que se arrasta o conflito. E a Primeira Guerra, lenta como essas trincheiras, porque nas trincheiras um exército não avançava sobre o outro, ficava aquele negócio agarrado ali, ela termina não com um vencedor, mas sobretudo com um perdedor. Então não teve um vencedor da Primeira Guerra Mundial, mas sem dúvida nenhuma o país que mais foi retaliado ou que foi responsabilizado foi a Alemanha. A Alemanha foi, no Tratado de Versalhes, responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial e obrigada a pagar uma indenização que ela não tinha condição de arcar. E os generais alemães voltaram, tendo assinado esse acordo de Versalhes, e a jovem República de Weimar, República Alemã, não resistiu ao revés, à revanche, ao discurso de ódio, ao discurso de... hoje em dia é uma palavra que está muito em moda, né, que é o ressentimento, os ressentidos da Primeira Guerra na Alemanha, e entre esses ressentidos da Primeira Guerra na Alemanha havia um chamado Adolf Hitler. E na Itália, do mesmo modo, um ressentido chamado Benito Mussolini. E aí a gente sabe mais ou menos onde que esse ressentimento vai gerar e vai frutificar. Então é isso. Então essa primeira semana do volume 2 fala desse período da Primeira Guerra. E as atividades. Vocês não vão ter dificuldade. Acho que não. Qualquer dúvida, mandem, tá? Mandem mensagens, digam os nomes, a gente vai falando aqui, para vocês se tornarem populares nesse canal que tem milhões de seguidores. E saudades de todos, espero que a gente retorne, que vocês não percam a oportunidade de compartilharem alegrias, tristezas, mas compartilharem fisicamente, né? Nós todos juntos aí no dia a dia da escola, nas nossas lutas, nas nossas conversas, nas nossas aulas, e saudade de todos, viu? Um forte abraço aí, estamos juntos e até a próxima, gente. Até mais.